Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio da 5ª temporada do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreiras, tenho aqui ao meu lado Vasco Sousa, o lendário. Menos também não é tanto. Não, é porque as pessoas não te conhecem. Porque de repente podemos ter a qualquer altura deste programa Vasco Sousa dissecar uma equipa anónima, o Penafiel da época 93-94. Estavam na segunda divisão, é difícil. Pronto, só assim arrumou convosco a dizer que Penafiel em 93-94 estava na segunda divisão. Mas hoje vamos falar de Jorge Bermúdez no Benfica. Época 96-97, veio da Colômbia, veio do Cali, América Cali, para ser o primeiro colombiano no Benfica. Exato. E para ser o patrão da defesa encarnada. El patrão? Sabias que era esse o cognome dele? Era. Olha, Não terá sido no Benfica que ganhou esse cognome. Exato. Mas se tivesse ganho algum título no Benfica e depois tivesse uma recepção na Câmara de Lisboa com Carlos Moedas, íamos ouvir Carlos Moedas a dizer El Patrón. Não foi assim que ele disse ao Coates? Pois foi. Chamou-lhe Coates. É Não verdade. foi mas pronto, Bermúdez. Só por causa disso, então, ele acabou por não ganhar nenhum título. Exatamente. Para não correr riscos. Não terá sido por isso, estamos a falar de um dos períodos mais difíceis da história do Benfica. Época 96-97, uma época que tem 3 treinadores, Paulo Autuori, Mário Wilson e Manuel José. É verdade. E para se ver como esta época, todo este período foi complicado para o Benfica, mas principalmente esta época, nós já falamos aqui de vários jogadores dessa temporada, não é? Já falamos recentemente do Glenn Helder, já falamos o Jamir, talvez. O Jamir não falamos, mas está aqui na nossa lista. Exato. Mas só para as pessoas terem noção, por exemplo, nós começamos esta Martin Pringle sim, também. E começamos esta temporada, esta 5ª temporada, com um episódio especial a falar sobre os ingleses no Benfica. Foi já na época seguinte, já sem o nosso Bermúdez lá. Exatamente, mas é um período muito difícil. É verdade. Em que a qualidade do Benfica não abundava. Não. E principalmente até do meio campo para trás. Ou seja, Sim. por norma, a defesa e aquele meio campo defensivo do Benfica deixava muito a desejar. O Bermúdez, eu nunca fui à Colômbia, mas toda a carreira do Bermúdez, eu acho que o Bermúdez é considerado um dos melhores defesas colombianos de sempre. É verdade. Pode não estar na melhor equipa de sempre da Colômbia, mas estará entre provavelmente os 10 melhores centrais. Tem uma carreira na América do Sul muito bom. Ele até integra 3 vezes a equipa do ano da América do Sul, que mostra a qualidade que ele tinha. Foi titularíssimo, já depois de ter jogado no Benfica. Um dos melhores Boca Juniors de sempre, não estamos a falar... São duas Copas Libertadores e um Mundial de Clubes ao Real Madrid. Exatamente, com uma vitória sobre o Real Madrid. Ou seja, não estamos a falar de um Boca Juniors fraco. Era um Boca Juniors que tinha o Riquelme como principal figura. Ainda jogou com o Maradona. Ainda joga com o Maradona, joga com o Palermo, joga com o Ibarra, que também jogou no Porto, Canides, muitos craques. E o Bermúdez era titularíssimo dessa equipa de Boca Juniors. Ou seja, não estamos a falar de um jogador fraco, com pouca qualidade. Na altura em que ele vai para o Benfica, ele ainda não tinha jogado no Boca, vinha diretamente da Colômbia. Mas importa dizer que já era uma das principais figuras da seleção colombiana. Exato, já era titular. Tinha estado no Mundial de Sub-20, tinha estado na Copa América em 95. E portanto, estamos a falar de alguém que disputa, mesmo antes de vir para o Benfica, a final da Copa Libertadores pelo América de Cali contra o River Plate. Okay. E perde essa final. Pois, esse River Plate ele também tinha aí muitos craques, ainda muito jovens, o Crespo, o Ortega provavelmente estaria lá, não sei se Cláudio Lopes, tinha ali também uma série de craques. E portanto, o Bermúdez, quando chega ao Benfica, vem com um selo de qualidade. Exatamente. É aqui uma boa contratação. Lembras-te que ele vem quem é que ele vem substituir? Portanto, ele forma dupla com o Helder, certo. Mas o Helder a meio da temporada o Gamarra é no ano a seguir. O Gamarra é só no ano seguinte. Então não me estou a recordar. O Ricardo Gomes. Ricardo Gomes Tinha voltado em 95, 96 e só faz uma época no Benfica e acaba a carreira. E o Bermúdez vai substituí-lo, forma dupla com o Helder, que sai no mercado de inverno,
Depois ele joga com o Jorge Soares, Sim, e o Ronaldo. do Ronaldo, muitas vezes também. exatamente. Que o Ronaldo chega no mercado em cima, O no Ronaldo, mercado de inverno. um Ronaldo era um central Exato, brasileiro que o exato. Benfica tinha. Exato, não é? Tinha nome de Ronaldo Fenómeno, mas este nem é Pifenómeno, acabou por ser este Ronaldo. Mas nessa fase do Benfica, o Ronaldo até parecia bom, porque É isso. quem o acompanhava não era Nessa fase assim. do Benfica, um jogador mediano parecia É bom. isso, é isso, é isso. Acho que nesta altura do campeonato, se o Ronaldo jogasse no Benfica, as pessoas diziam, "Ai, muito fraco." Naquela altura o pessoal até dizia, não, o Ronaldo Eu acho que até por é bom. exemplo, a lembrança que eu tenho do Bermúdez no Benfica, ainda não falamos dos números Exato. eu já dele, é me que lembro. era um central atabalhoado. É isso, é isso. Porque ele parecia que por vezes era rápido, mas às vezes parecia que era rápido demais. Exato. Era aqueles jogadores que queria ir a todas, não Era, é? E depois, era. com tanta ânsia de chegar à bola, ele ou não chegava à bola, ou batia no adversário, ou fazia autogolos. Eu lembro de um autogolo contra Sim. o Belenenses. Não sei se foi o único que ele marcou, mas eu recordo-me desse. Era um Ele jogador. marca 2 golos no Benfica. É isso, ele faz 38 jogos, ele foi titularíssimo ao longo dessa temporada, marca 2 golos, faz uma assistência. Os golos que ele marca até são decisivos, é um golo em Vila do Conde, o Benfica ganha 1-0 e outro na Taça ao Vitória, o Benfica ganha 3-2, já não sei se ele marcou o primeiro, segundo ou terceiro golo, mas são jogos em que o Benfica só ganha por um e ele marca um dos golos. Marcou o primeiro golo do jogo. E depois, só agora, ao recordar a carreira dele, para que ele não jogou a final da Taça de Portugal desse ano, em 97, o Benfica perdeu com o Boa Vista. Já não me recordo se ele estava lesionado, se estava castigado, se foi por opção, se ele já tinha assinado por outro clube, isso já não me recordo, mas ele teve toda a temporada a titular. Lá está, ele também veio muito porque era o Paulo Autuário, o treinador, conhecia bem o futebol sul-americano. A equipa do Benfica foi sempre muito irregular. Eu lembro que até começa o campeonato, apesar de um empate contra o Braga em casa, começa até relativamente bem e anda ali taco a taco com o Porto, mas quando perde 5-0 É supertaça. na Supertaça, e o Bermúdez é titular provavelmente nesse jogo, não é? Titularíssimo desse jogo. A partir daí, É assim, importa trazer aqui um parênteses para quem não se recorda. O Benfica perde 5-0 na Luz. a Exatamente, Supertaça. na Portanto, Luz. tipo, não é num campo neutro, não é no. Sim, sim, sim. Foi o 5-0. sim, é É isso. uma das derrotas mais. Eu acho que é humilhantes do maior, Benfica. e acho que é a maior derrota de sempre do Benfica em casa em todas as competições. Sim. E esse resultado mexeu muito com a cabeça dos jogadores do Benfica. É inevitável, não é? Perder 5-0 em casa contra os teus maiores rivais, e a partir daí a equipa que já não estava 100% fiável Foi-se desmoronando. é isso. Ainda teve ali uma fase em que foi ganhando, mas Com quem? com quem? Com o Mário Wilson. Não, mas ainda com o Paulo Autuori, mas durou pouco essa fase, porque depois volta a perder contra o Porto em casa agora no campeonato, perde com o Vitória, perde com o Belenenses, o tal jogo em que o Bermúdez marca um autogolo. Aí já é o Mário Wilson o treinador, sim senhor. Depois a equipa... Uma derrota 2-1. É. Queres dizer alguma coisa sobre este jogo? Queres dizer o 11 do Benfica? Não, porque o Benfica nessa altura mudava muito. Era de jogo para jogo, havia muitas mudanças. Não Ainda por há- cima, não- esse jogo é para aí em janeiro, por isso se calhar até já há aí reforços de inverno pelo meio. Jesus, 25 de janeiro Pois, de 1997. É o final da primeira volta. Então o Benfica joga com Perdomo, Bermúdez, Pedro Henriques, o atual comentador, Certo. Bruno Queiras, Tahar El Kaler, Valdo, Calado, Glenn Elders, Mauro Aires, Donizete e Martin Pringle. Ainda entra ali Amaral. Nika Pandru e o Iliev. É Sabes quem marcou o primeiro gol do jogo? Paulo Fonseca. Eu recordo-me até que quando ele começou a carreira como treinador de se falar dele ter marcado um gol na Luz. Mas o Bermúdez depois acaba, como toda a equipa do Benfica, a segunda volta é muito instável, depois chega também Manuel José. Há muitas mudanças. O Benfica termina em terceiro lugar este campeonato? Sim, e sofre muitos golos. Eu recordo-me um jogo contra o Salgueiros que o Benfica perde na Luz 4-3. Esse Benfica perdia muitos jogos, sofria muitos golos, cometia muitos erros defensivos. E mesmo assim chega aos quartos de final da Taça UEFA? Chega da Taça das Taças. Taça das Taças, É eliminado exatamente. pela Fiorentina. É um jogo que na Luz o Benfica Fiorentina perde. com Rui Costa, Com Rui tinha Costa. ido no ano anterior. Eu lembro que a Fiorentina ganha na Luz 2-0 e o Perdomo é o melhor em campo. O Perdomo faz uma exibição fantástica, mas na segunda mão o Benfica ganha 1-0 e até controla o jogo. Da minha memória,
acho que o Benfica não queria tantas oportunidades depois, mas mete a Fiorentina em sentido, porque 1-0 a qualquer momento o Benfica podia fazer o segundo golo e igualava a eliminatória, mas na primeira mão eu recordo que a Fiorentina foi muito superior. E era um Benfica muito, muito irregular, o que o Benfica até... Falamos dos 5-0 na Supertaça e da derrota no campeonato, mas o Benfica até elimina o Porto na Taça Portugal, nas meias finais. Ou seja, era o Benfica... Ganha também o Sporting no campeonato, eu lembro que é um gol do João Vieira Pinto. Era um Benfica muito irregular, que era capaz até de vez em quando de conseguir bons resultados e boas exibições, mas se calhar no jogo seguinte contra uma equipa mais frágil perdia, e de forma quase que categórica. Penso que o Benfica perde os 2 jogos contra o Vitória de Guimarães, por exemplo, nessa temporada. Perde os 2 jogos com o Belenenses. Este aqui, os 2 jogos com o Vitória, tem aqui. E eu estava a tentar perceber, o Bermudas joga esta partida frente ao Vitória, E depois não joga mais, não é? não joga a final da Taça, nem joga ao fim do campeonato, porque a final da Taça, o Benfica tem um jogo com o Belenenses apenas a 15 de junho. Incrível. Mas eu lembro que a final, normalmente nessa altura a final era quase sempre a 10 de junho. Era sempre 10 de junho. Sempre Mas 10 de agora junho. ainda a haver um jogo campeonato a É seguir. 15 de junho. E o Benfica perde com um gol do Andrade. E ele já não sei cá. já não está. É isso, eu não cheguei a perceber, já não me lembro se o Bermudas entretanto já tinha assinado pelo Boca Juniors, se estava lesionado, se estava castigado, porque não faz muito sentido o Bermudas, que foi titular toda a época. Ele só Benfica, joga no depois Boca jogar Juniors, ele só joga no Boca Juniors, pelos nossos registros. Mas nós podemos mas nós só temos as competições internacionais. sim, Se calhar pode ele já faltar estava a aqui. jogar no campeonato e nós não temos as Exatamente. fichas. Agora, deixa-me te dizer porque é que ele foi embora. Porquê? O Manuel José quis fazer uma razia no plantel. Portanto, Se eu recordo. não tinha sido ele a construir o Exato. plantel e, no fundo, quis arranjar aqui forma de despachar alguns jogadores. Alguns estás a ser simpático. Não, provavelmente. foram 5 aqui à cabeça. Estamos a falar. Havia 5 que eram prioritários. Sim. Panduru, que acabou por não sair. Depois o Pandora ainda fica, que eu lembro dele ainda está com Amaral. O Amaral. O Amaral, porque... Mas o Amaral por outras questões, não? Porque o Amaral entra Sim, bem. era por outras questões e não, era por uma relação entre Nica Panduru e Amaral que não era bem resolvida entre os dois e, portanto, o Manuel José não quis tomar partidos, então era cada um para o seu lado. Mas curiosamente os dois ficaram. Os dois ficaram, o Panduru para jogar na equipa B, se bem te recordas, jogou muitas vezes na equipa B. Mas eu tenho a ideia que ele E o Amaral com ficou o Grêmio por causa Sana, de se o ser... Panduru Sim. até tem ali uma fase em que é titular. O Amaral é a obrigatoriedade de direção e, portanto, havia muito carinho por parte dos adeptos em torno do Amaral. E o Bermudas, a mesma coisa. Mas o Bermudas teve um outro problema, que foi ele, quando percebeu a forma como a época estava a ser construída, a época seguinte, e é quando ele depois sai para o Boca Juniors, ele diz que ficou perplexo com a quantidade de jogadores que estavam a entrar e sair, e elogiou o Paulo Autori. Ok. E, Pronto, aí foi mesmo ali a facada no Manuel José. exatamente, assim, este gosta do outro, então vai lá ter com o outro. Portanto, houve aqui uma de dama e acabou por ser uma boa resolução. Pois, eu acho que foi melhor para todos, porque o Bermudas depois construiu uma carreira muito boa, o Boca Juniors esteve ali no Central durante vários anos, e o Benfica, acho que mesmo se o Bermudas ficasse, não iria ter rendimento, porque há aqueles jogadores, e nós, na maior parte dos episódios em que falamos de vários desses jogadores, em que as coisas não começam bem e há uma grande... Eu lembro que o Bermudas era muito gozado. Era muito gozado. É daqueles nomes da década de 90 que sempre que alguém falhava naquela altura o pessoal dizia, parece o Bermudas. Exatamente. Sim. Ou seja, não é fácil tu mudares esse rótulo, principalmente numa equipa grande, que custas dinheiro, não és de cá. É muito difícil tu conseguires dar a volta àquilo, por isso acho que o melhor para todos foi a saída. Ele parecia que andava sempre num ritmo diferente. E durante muitos anos foi o único colombiano do Benfica. Quantos colombianos teve o Benfica na sua história? Portanto, agora tem o Rios, teve o Celis, terá tido mais algum? E não teve mais ninguém. Ok. Isto é assim, póquer. Que acabou de fazer aqui o nosso menino. Fez 3 em linha. Fez, e na altura ainda não era muito costume os colombianos jogarem em Portugal, depois... principalmente nesta fase mais recente, nos últimos 10, 15 anos, sim. Vários, começou com, possivelmente, mais no Futebol Clube do Porto, com o Falcão, Guarine, Rames Rodrigues também, depois no Sporting com o Theo Gutierrez. Sim, ainda tinha tido antes o Arias. Sim.
E portanto, Sim, atualmente há o Luís Soares, há o Rios, o futebol colombiano agora. Na altura não, o Bermuda estava quase que sozinho aqui, não é? exatamente. Mas agora já não. Portanto, foi uma história cafetera hoje no Negócio Mistério. Estaremos de regresso na próxima semana. Vamos continuar na América Latina, vamos para o outro lado da segunda Exato. circular e vamos trazer um avançado Com nome curtinho. com nome curtinho.